A paz do Senhor, amados irmãos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por estar na vossa presença e na sua presença. Deus e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Agora peço que estendas a tua mão para abençoar e purificar cada um de nós e para nos limpar das nossas impurezas, tanto espirituais como físicas, Pai. Ajuda-nos a ser mais ti. Ajuda-nos a ser mais fortes e a fazer a tua vontade, em vez da nossa. Que a nossa vontade venha aqui por terra. Quebra os nossos orgulhos, as nossas coisas que estão más aos teus olhos. É o que eu te peço e agradeço a tudo em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada queria pedir-vos duas coisas. Perdão. Primeiro, que o que eu tiver a dizer que não tiver de acordo com o assunto ou com a passagem que eu estiver a falar, em nome de Jesus me digam, que eu também sou homem para errar. Depois que orem nas vossas orações, que orem por Israel e por Jerusalém. Amados, também a missionária Bruna Elisa está a fazer uma coleta de alimentos. Também vos queria pedir que se puderem ajudá-la, mandem também as vossas ofertas com alimentos e essas coisas. O que para nós tiver a mais, possa passar a ela. Igualmente a pastora Tânia Nascimento e o pastor que está no Acre a congregar, a missionária Tânia Nascimento. E o missionário Samuel Araújo no Amazonas, como pessoas também não têm coisas que para nós está a mais que nós possamos ajudar. Amados, queria mandar abraços para o pastor Pedro Louco, para o pastor Fernando, para todos que veem estes vídeos. Amados, há muita maneira de começar bem o dia, mas a melhor delas, para mim, venha lá quem vier, é servir a Deus. Não há melhor maneira de começar o dia. Além que há alguns assuntos melhores que outros, é verdade. E o assunto que eu quero falar hoje é um assunto que também há no nosso meio, que não deve haver, mas é um assunto que por vezes também nos traz sofrimento e nós não devemos ter esse sentimento, mesmo no nosso meio. Falei do obstinado, agora vou falar de um outro sentimento que não é bom, mas que também corrói o nosso coração e não deve haver no nosso meio. Devemos ser o contrário desse sentimento. O sentimento que eu quero falar é orgulho. Um sentimento que para mim não deve haver entre nós. Orgulho. Que, como eu costumo fazer, eu sei que muita gente sabe o que é, mas é melhor sempre relembrar ou ler. Orgulho. Conceito elevado que alguém faz de si próprio. Não multipliqueis palavras de orgulho. Agora, orgulhoso, que é inspirado pelo orgulho, olhar altivo e coração orgulhoso. Perdão. Amados, hoje queria ler uma passagem convosco em 1 Samuel, capítulo 2. Só um momento. Sim, capítulo 2. Quem tiver convosco a sua Bíblia convosco, abra comigo também em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Só o erro. Não, 3, capítulo 3. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. Amados, como nós podemos ver, tudo o que nós fizermos, Deus pesa. Não sejamos orgulhosos. Quem somos nós para pensarmos que somos mais que este ou que aquele? Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, fez por todos iguais. Seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico. Deus criou-nos a todos, sem exceção, à sua imagem e semelhança. Esse preconceito que tu tens de aquela raça é um bocado complicado, ou dizem que os ciganos isto ou os ciganos aquilo, isso é coisa do maligno, que tu próprio deixas que isso entre no teu coração. Eu também deixo, sou sincero.
Às vezes dizem, ou já me têm dito, até a minha própria mãe tem dito, olha, os ciganos não são de fiar, ou a raça negra é complicada. E eu por vezes deixo isso entrar. Mas não devemos deixar. Pensemos assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porventura, a culpa do homem ser como é, a culpa é de Deus? Não. A culpa é do homem. A culpa do homem ser bom ou mau é do homem próprio. Porque é o que eu tenho ouvido falar algumas vezes. E é uma coisa que concordo com. Tenho visto estudos bíblicos, programas do Novo Tempo e de outros canais no YouTube e do Brasil e de TV e concordo. Deus deu-nos uma coisa extraordinária chamada o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Por isso a culpa não é nossa. Não é nossa, não é Deus, peço desculpa. A culpa é somente nossa. Nós é que escolhemos se preferimos o bem ou o mal. Sabemos que o bem é Deus, o mal é o diabo. Nós é que escolhemos. Se queremos ir, ou se é assim, agora nós pensamos que somos algo mais daquilo que somos, isso também vem do diabo. Qual é que foi um dos pecados maiores que houve antes da nossa criação? Qual é que foi a iniquidade que o inimigo fez? Ainda por cima, outra coisa que eu não consigo entender como é que nós ainda somos assim no nosso meio. Não estou a falar lá fora. Lá fora não entendem. Em Daniel, Miguel disse, o arcanjo Miguel disse a Daniel que naqueles tempos, ou seja, nos tempos que se seguiam, quem era iria ficar branquinho e entender. Amados, sabemos que temos conhecimento da palavra. Nós que sabemos que Jesus nos salva, sabemos que Jesus nos ama. Nós temos o conhecimento da origem do mal. Sabemos qual é que foi a origem do diabo. O diabo em si mesmo criou uma autoestima em si mesmo de consigo ser maior ou igual a Deus, ou maior que Deus. Sou o anjo com mais poder no céu, a seguir a Deus. Por isso consigo ser maior ou ter o mesmo poder que Deus. Ou seja, vejamos isto. Ele teve aquele olhar altivo em si mesmo. Aquele como no orgulho diz, teve aquele conceito de eu sou maior que Deus. E qual é que foi a sua recompensa do orgulho? Foi a sua queda. Como Jesus também ensinou. Quem se exaltar, quem se exaltar será humilhado. Eis aí o exemplo. Já mesmo antes de nós sermos criados. O diabo exaltou-se, caiu. E ele agora está-se a vingar nisto. A vingar em nós. Não estou a dizer só no povo, Deus está-se a vingar no resto. Tudo o que é obra de Deus, ele destrói. Pensa comigo. Olha, pensemos assim. Todos os que estavam com Jó, com outras pessoas, da Bíblia, podiam nem conhecer a Deus. Mas ou não vamos mais longe, olha, no Egito, quando foi a história de Moisés, eles não conheciam a Deus, os egípcios, atenção. Podiam conhecer antes, graças a José, mas depois não conheciam. Porque não quiseram, não sei. Agora vejamos assim. Eles não conheciam. Mas, depois de tudo que passaram, viram que Deus é Deus. Certo? Tanto que, logo aí já podemos ver que já o homem que não conhece a Deus pede, olha, ora por mim. Mas, não só isso, mas depois aí, outra vez, o espírito do faraó ficou endurecido. Não, porque é que eu os deixei ir? Eu sou o faraó, eu sou o rei, eu sou isto. Eu posso fazer
deles o que eu quiser. Eles eram e são. Quem pensou, se ele pensou assim, quem sabe se ele não pensou assim, eles são meus escravos, são meus. Mas porquê que eu os deixei ir? Estão a ver onde eu quero chegar? No entanto, ele foi. Ele quis, mais uma vez, ficou outra vez altivo. Ele foi, quis ir, são meus. E perdeu tudo outra vez. Não só a obstinação, mas ficou duro outra vez. Mas voltando ao conceito de ser alto, pensar que era grande, o maior exemplo está no diabo. E porquê o diabo? Fácil. O diabo é o maior exemplo de todos. Nós temos vários exemplos na palavra, né? Temos de vários homens, né? De vários passados nossos. Agora pensemos nos dois seres mais poderosos que existem. Mais poderosos, isto é, um deles muito menos poderoso que o outro, claro. O outro sem dúvida, sem hesitar, é o mais poderoso de todos, que é Deus. Mas tirando Deus não, com Deus no controle, claro, e a seguir o diabo. Pensemos nesses dois seres. Qual é que foi para nós vermos o diabo, a sua queda? O que é que aconteceu? Foi isso mesmo. Em Ezequiel 28, salvo erro, quando Deus manda Ezequiel fazer a lamentação contra o rei de Tiro. Só aí vimos. Ele tinha tudo, ele estava todo bem vestido, todo bem aprontadinho, todo lindo. Eu imagino, amados, o esplendor que era daquele anjo, ou arcanjo, não sei. Até o ponto que ele começou a ficar todo. Eu sou grande, quero, posso e mando. Para isso, então, posso enfrentar a Deus e tomar o seu lugar. Estão a ver o orgulho dele? Eu posso, quero e mando, posso tomar o lugar de Deus. Que loucura a do diabo. Posso tomar o lugar de Deus. Deus já sabia. Azar do inimigo que Deus já sabia. E então Deus deixou até um tempo para ver se ele se arrependia, para ver se o que é que podia sair dali. Mas não. O diabo quis começar uma guerra que ao longo deste tempo todo ele sabe que vai perder. Mas não hesita. E ele vai destruir tudo. Vai plantar orgulho em ti e outros sentimentos que iremos falar ao longo deste tempo para que nós vejamos o que está bom e o que está mau. Mas muitos sentimentos, tal como a obstinação, orgulho, para que nós tenhamos o mesmo erro que ele. Lembremos uma coisa, Jesus disse: quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Só que damos o exemplo, amados. Uma outra passagem que para mim foi gratificante em várias coisas. Outra passagem é a de qual? A de Salomão. Salomão foi rei. Quando Deus lhe apareceu num sonho, ou à noite, quando falou com Salomão, eis aí, foi ele e José. Atenção. Ele podia pedir tudo a Deus. Tudo. Não é? Era rei. Deus tinha o posto como rei. Ele podia pedir o que quisesse. Fama. Deus pôs-lhe tudo nas mãos. Tudo, entre aspas. Podia pedir tudo o que ele quisesse. Podia dizer, olha, eu sou teu Deus. Como fui o Deus dos teus antepassados. Pede o que tu quiseres, Salomão. Pede tudo o que tu quiseres. Ou pede, não foi bem assim, mas o que tu queres. Salomão podia pedir fama. Uma expansão do seu império. Podia pedir a vida dos que lhe queriam a vida dele. Perdão. Podia pedir mais vida dos seus
Açores e por aí. Não. Aqui é o que eu acho mais gratificante. Aí são, não em vez de ter, epá, fogo, vou ter o que eu quero de Deus espetacular. Não. Afinal, não é só coisa. Afinal, tem 3 personagens com a mesma coisa. Mas peço desculpa. Que Salomão então disse: Senhor, a única coisa que eu peço é. Não está assim escrito, mas pronto. É um exemplo agora. Senhor, a única coisa que eu quero é. Dá-me entendimento, sabedoria para poder julgar o teu povo. É tão grande. Como é que eu vou. Eu sozinho, eu sou como uma criança, não posso fazer mais nada. O que é que eu vou fazer? Eles, se me aparecerem com isto ou com aquilo para julgar, o que é que eu vou fazer? Não tenho entendimento. Oh, Senhor, dá-me só sabedoria e entendimento. É tudo o que eu te peço. Ele era rei, podia pedir o que ele quisesse. Só pediu isso. E o Senhor então porque pediste isso, eu vou-te dar isso. Não haverá mais ninguém com a mente como a tua, com o entendimento como o teu, com sabedoria como a tua. Não haverá, nem haverá homem como tu. E o resto eu te vou dando. Agora, outra coisa. Outra personagem que me fascinou, entre aspas. Abraão. Abraão também, visto que ele podia ser, que ele ia ter o nome engrandecido, que ele ia ter que a família dele ia ser não, que ele era visto como amigo de Deus e que todas as famílias da terra iam ser benditas por ele podia ficar orgulhoso também. Não ficou. E, não ficando, o que é que ele fez? Então, ele ainda intercedeu por duas cidades. Por duas cidades. Como já li nas orações respondidas. Intercedeu por essas duas famílias, por essas duas cidades. Numa delas não estava lá Ló, mas ele cedeu. Intercedeu por elas. E, mesmo assim, não foi, não se tornou orgulhoso. Pelo contrário. A outra que me fascina, ou ficou pronto, foi. Foi como é que. Eu lembro-me do nome, só que agora. Não é, o nome não é a pessoa, mas. Foi quem? A ver se eu me lembro. Peço desculpa. Foi. Foi José. José também foi o que foi, depois tornou-se a ser. Como é que se diz? Imperador do Egito. E não ficou, nem fez escravos, nada. Ele podia se vingar dos irmãos. Podia se tornar escravos. Não o fez. Testou-os, mas não o fez. Pelo contrário, ele podia se tornar orgulhoso e fazer com que toda a sua tribo ficasse escravo. Não o fez. Ele fez antes com que deu a conhecê-los, testou-os e fez com que fossem habitar com ele. Ele podia ser outro. Agora sou o chanceler do faraó. Não preciso da minha família para nada. A minha família é do deserto. São nómadas. Para que é que eu vou estar a me importar com pessoas de baixo nível como eles? No entanto, não o fez. Não. Pegou, trouxe-os, ou mandou-os trazer e viveram com ele. Deixou, quem sabe até podia ser orgulhoso, mas deixou o orgulho de lado. Não. Tragam o nosso pai e todas as pessoas que estão com ele e vão viver comigo, ou vão viver comigo na terra de Gozan. Estão a ver? As pessoas que, pelo menos estas 3 que eu me lembrei, podiam ser orgulhosas, não o foram. E as outras todas que, fora outras que há, mas as outras todas que foram orgulhosas, arrogantes, que ganharam? Ganharam. Só desilusão. Lembrem-se, amados,
Não sejamos orgulhosos. Não somos mais que outros. Eu não sou mais que tu mais que eu. Porque Jesus me apareceu em sonhos. Eu não sou mais que tu. Porque eu faço o trabalho que faço, não sou mais que tu. Porque, imaginemos, porque eu sou batizado ou isto ou aquilo, não sou mais que tu. Porque, sei lá, porque eu tenho agora falando em termos de coisas, porque eu tenho um cargo ou um ministério maior que tu, não sou mais que tu. Porque tu, agora falando em ti, em vocês, porque tu és o presidente, um exemplo, da República, não és mais que eu. Porque tu és o capitão das Forças Armadas, faz conta, não és mais que eu. Porque tu podes ser o homem até mais rico do mundo, não és mais que eu. Porque tu és, sei lá, das Forças Armadas, ou o chefe das Forças Armadas de um continente, não és mais que eu. Estão a ver? Podes até pensar que és, mas isso ainda te vai sair caro. Eu sou o que sou, tu és o que és. Muito bem. Mas não penses orgulhosamente. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu só em textos que eu nunca pensei em fazer isto. Como eu te disse. Comecei a fazer isto em textos, tenho 100 textos escritos. Em vídeos tenho com este 300 e pouco. Vai, 300 já passa dos 330. Eu sei que as pessoas gostam, comentam e etc. Perguntar à minha mãe, ou seja, a quem for aqui, e mesmo na internet, se eu agora não falo com pessoas de baixo nível. Não. Não mudei a minha postura de ser. Eu sou como eu era. O que me adianta eu ser ou fazer-me de grande se não o sou? Se nunca serei? Eu sou como sou e sempre serei assim. Humilde. Tenho os meus erros, tenho. Só uma coisa que eu quero mudar em mim. Os erros que eu tenho, quero os deixar. Fora isso, e quero agradar mais ao meu Deus. Só. Ao meu Deus, ao teu Deus. Ao meu Pai e ao teu Pai. Que está nos céus. Só. Mais nada. Quero vivê-la. Não é só falar dela, quero vivê-la. Vivê-la. Por vezes não consigo. Há coisas que eu leio e coisas parece que quero fazer, mas não faço. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal que eu quero fazer, esse infelizmente o faço. É verdade, acontece isso. Mas eu não quero fazer o mal que esse eu faço. Não quero. Esse quer dizer assim, não. Desde orgulho, ser obstinado. Não sou orgulhoso, mas mesmo que fosse orgulho, obstinado, teimoso, isso sou. Mais. E outras coisas mais, isso quer deixar de parte. Dizer, não, chega. Agora, o bem, que não faço, mas pouco, mas quero fazer o bem, esse eu quero fazer. Não sou, já fui arrogante, agora não. Mas há certas maneiras de responder que eu sou um bocado bruto. Mas quero mudar isso. Porque não ganho nada em ser bruto. Bruto não estou a falar nisto, assim, no trabalho. Mas ser bruto às vezes é responder para as pessoas. Para a minha mãe, por vezes sou bruto. Ela não tem que merecer a minha brutalidade. Aquela mulher que ali está foi aquela mulher que Deus escolheu para mim, para que eu estivesse aqui hoje. Porque se não fosse por seu intermédio, se não fosse ela, se calhar nem estava cá. Falando humanamente. E eu, por vezes, descarrego nela. Quando estou de mau humor ou quando me chateio, descarrego nela. Descarrego nela, isto é, estamos a falar ou isto ou aquilo e eu, por vezes, não tenho paciência. E eu quero mudar isso. Agora, os sermos teimosos, orgulhosos, isso não leva lá nenhum. Leva à perdição, como já te disse, e tens que ver. Vê, está aqui, olha. O que eu estou a falar não é nada que não esteja aqui. Ou é mentira. Está aqui tudo. Aqui, ó. Na palavra de Deus. Tudo que está aqui, eu estou a falar do que está aqui também. Os orgulhosos, que futuro tiveram eles? Nenhum. Temos que falar às vezes das coisas também tão más.
É para nós mudarmos. Os profetas, quantas vezes eram ásperos? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.